Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre por que a gente tem dificuldade de identificar o próprio eneatipo e por que também existem semelhanças entre os eneatipos, entre os perfis. Por que será que existem semelhanças e por que a gente se confunde tanto em identificar o próprio eneatipo? Bom, uma das explicações é de ordem psicológica, né? Na verdade, o ego ele estrutura o mecanismo de defesa que faz com que a gente meio que perca a própria noção, a própria visão, a autoconsciência. Nossa autoconsciência tende a ser baixa. Isso é um mecanismo de defesa do ego na tentativa de evitar justamente que ele seja mexido, desconstruído. O ego ele quer permanecer, ele quer se perpetuar. Se possível, crescer e fortalecer. Então, para evitar esse risco, há um mecanismo natural de defesa que faz com que a gente meio que não tenha noção de si mesmo e acaba se confundindo, ok? Então, isso é uma explicação de ordem psicológica. A outra explicação tem a ver com os instintos. Os instintos, a autopreservação, o social e o sexual transmissor, eles dão uma nuance muito diferente nos perfis. Então, a gente tem um perfil, por exemplo, perfil 6. O 6 autopreservação, 6 social e o 6 sexual transmissor, eles são completamente diferentes uns dos outros. Então, a pessoa que tem o perfil 6 e que na descrição dos livros pega basicamente o 6 autopreservação, uma pessoa que tem um 6 instinto social, ela não vai conseguir se ver no 6. Ela vai parecer com um 7. Ela vai achar que é um 7. Entendeu? Então, um 2 social parece muito com um 3. Um 3 autopreservação parece muito com um 1. Parece muito com um 8 ou um 5. Um 5 social se assemelha a um 7. Um 9 sexual transmissor parece muito com 3. Então, veja a dificuldade. Então, os instintos, eles criam essa diferenciação no próprio perfil. São 3 instintos, né? Então, se a gente for colocar cada perfil, 9 perfis por 3 instintos, são 27 perfis de personalidade. Na verdade, eu advogo a ideia da gente modificar o enneagrama de tal forma que a gente contemple não só 9, mas 27 perfis de personalidade. Cada perfil tem subdividido em autopreservação, social e sexual transmissor. Assim fica muito mais claro. Porque se a gente for colocar apenas aquelas descrições básicas do tipo, aquelas descrições básicas, elas pegam apenas um instinto. Por exemplo, o 1 que a gente lê nos livros, naquela descrição do 1, do perfil 1, é um 1 autopreservação. O 2 que a gente vê nos livros é o 2 carinhoso, gentil, prestativo. É o 2 autopreservação também. O 3 que a gente vê nos livros é um 3 sexual transmissor, aquele vaidoso, aquele que busca aprovação e reconhecimento o tempo todo. Já o 3 autopreservação é mais discreto. Ele lembra muito o 1 ou um 5, mais um 1. Então, o 4 que a gente vê na descrição dos livros é um 4, aquele emocional, aquele 4 que tenta encontrar o seu eu verdadeiro, a autenticidade, ser único, ser diferente. Esse 4 é o 4 sexual transmissor. O 4 autopreservação é discreto, é muito discreto, é muito diferente da descrição. Aliás, todos os perfis, os 9 perfis, todos eles, se a gente for subdividir em autopreservação, social, sexual, transmissor, são muito diferentes entre si. Daí a dificuldade da pessoa se identificar também. Tá? Então, repetindo, eu sou a favor que o enneagrama te modifique aquela mandala, o diagrama, né? Eu vou fazer assim, no meu curso, nos meus cursos, eu vou apresentar o enneagrama como 27 perfis de personalidade, e não os 9 propriamente. Eu posso até apresentar o 9, mas eu vou trabalhar basicamente com 27 perfis de personalidade. Ok? Eu acho que melhor assim, eu acho que fica muito mais claro, mais verdadeiro.
Aí por que então não foi feito assim até agora? Porque quando o Eneagrama começou a ser trabalhado, difundido lá nos anos 70, o conceito de instinto não estava bem trabalhado, não estava bem sedimentado. Então, basicamente, ficaram os 9 perfis. Mas na década de 90, o próprio Cláudio Naranjo, ele começou a trabalhar nisso, começou a aprofundar nisso, né? 90, 2000, e aí esse conceito de instinto ficou mais claro para todo mundo. Até hoje as pessoas têm dificuldade de entender a questão dos instintos, como é que são os instintos, como é que eles funcionam. Então, mas agora eu acho que é um serviço, uma coisa muito útil para quem estuda, trabalha e é apaixonado pelo Eneagrama, que a gente tem essa ideia de que a gente coloque os 27 perfis naquele diagrama, da forma como está nesse gráfico aqui agora, nesse diagrama que eu estou apresentando para você. Então, é importante que isso fique bem demonstrado, porque aí sim, nas descrições dos subtipos, aí você vai conseguir se identificar melhor. Então, se você é um 6 social, lendo a descrição de um 6 social, você vai, sou um 6 social. Eu não sou um 6 autopreservação. Então, eu mesmo, eu tive dificuldade de identificar meu eneatipo, além da dificuldade psicológica normal, do mecanismo de defesa do ego. Eu tive dificuldade porque eu, com um 5 sexual transmissor, é diferente, a pegada é diferente. Eu me conecto muito fácil com o meu 8, bastante. Eu tenho uma ligação direta com o 8, que é uma ligação muito instintiva. Então, a primeira vez que eu comecei a estudar o Eneagrama, eu jurava que era um perfil 8 do Eneagrama. Né? Logicamente, quando vai se aprofundando, você vai percebendo que as motivações e as questões centrais são diferentes, muito diferentes um do outro. E aí depois eu consigo, não, eu sou um 5, mas eu não me enquadro no 5 clássico que está na descrição. O 5 clássico é o 5 autopreservação, muito retraído, muito que se conecta com a paixão dele, que é o de distanciamento, leva isso muito a sério. Eu me distancio, eu tenho necessidade de privacidade, tudo como está lá. Só que não de uma forma tão forte assim. Né? Eu, quando preciso, eu me conecto, o meu instinto faz com que eu seja mais diretivo, que eu seja mais comunicativo, mais emocional. O 5 não é emocional, é muito racional. Eu falei assim, então estou confuso. Eu me considero racional, mas também tenho uma emoção muito forte dentro de mim. Como é que pode isso? Eu me conecto com essa emoção. O 5 sexual transmissor, ele se conecta com a emoção dele. Ele é o mais emocional dos dois, né? Dos 3, no caso. Ele é mais emocional. Então isso explica muito. Imagina um 5 social, que muitas vezes parece com um 7. É o que a gente chama de contratipo, né? É um tipo que é contraditório. Não parece o tipo. Um 5 social, ele parece mais um 7 às vezes do que um 5. E vive um conflito ali. Como ele precisa da privacidade dele, mas ele também ele gosta de se conectar com o grupo de interesse dele. Então, como é que fica isso? Então, é muito complexo. Então, essa questão de a gente inserir os instintos no perfis, eu acho muito válido. Eu trabalho desse jeito, eu vou fazer desse jeito, eu tenho já labrando meus cursos dessa forma. Então, eu vou apresentando os 27 perfis e não apenas os 9. Ok? Tá dado o recado aí para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês assinem aqui o canal, se você tem interesse no Eneagrama, enfim. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.